Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós, em Cristo Jesus, fomos libertos, somos livres. E à medida que a gente compreende essa liberdade, compreendemos de fato o que ela significa, que é extremamente importante, que não precisamos e nem precisamos ser escravos de ninguém, nem escravos de ensinos que são mais aspectos religiosos do que, de fato, a vontade de Deus. Mas a gente precisa tomar cuidado com a liberdade que nós temos, porque o importante, à medida que amadurecemos, não é a liberdade, não é o entendimento dessa liberdade, mas o que nós fazemos com ela. Porque o que importa para o nosso Deus é que revelemos o seu amor, manifestemos as suas virtudes. Por isso, Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios, ele fala algo sobre isso que é muito importante acerca da liberdade. Diz assim em 1 Coríntios 8, do versículo 9 ao 13. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você que tem conhecimento sentado à mesa no templo de um líder, de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu, e deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. Por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, porque para que não venha a escandalizá-lo. O que a gente precisa entender é isto. Mais do que simplesmente a nossa liberdade, o nosso entendimento, a consciência que nós temos diante de Deus, o entendimento sobre o que Ele fala e principalmente o ato de crermos nisso, nessas promessas, nessas palavras, nós, à medida que crescemos, mais compreendemos a liberdade que recebemos, mas não necessariamente devemos e precisamos viver segundo essa liberdade. Porque o que importa é a expressão do amor de Deus, pois à medida que nós santificamos o nosso proceder, despindo da natureza humana, mais entendemos que nós precisamos revelar Cristo, revelar as virtudes de nosso Deus nas nossas relações. Não escravos de pensamento, não escravos da religiosidade, não escravos de homem, mas principalmente entendendo que temos que revelar o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia, a compaixão. E o que é mais importante, o irmão fraco, aquele que é novo, que precisa crescer, entender e compreender a vontade de Deus, ele não pode nos ver simplesmente e compreender mal o que nós estamos fazendo. Revelar o amor de Deus implica que muitas vezes devemos abrir mão do que desejamos, pensamos ou do que podemos fazer por causa dele, para que ele cresça. Assim como a gente faz com os nossos filhos. Quando pequenos, e à medida que crescem, nós deixamos de fazer as coisas, não porque não podemos, mas simplesmente para o modelo, para o exemplo que devemos dar a ele, de maneira que ele possa crescer com sabedoria, com graça. Assim é na família, assim é na igreja. E o que nós precisamos entender que mais importante para o nosso Deus do que os nossos rituais, a nossa liberdade, é que expressemos o seu amor nas relações, que a gente revele quem ele é, que manifestemos quem ele é. Não se trata de nós, mas se trata do corpo de Cristo, da vontade de nosso Deus, do querer e de revelarmos o seu amor neste mundo, manifestando a sua vontade, manifestando o seu querer, revelando a sua glória. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e caminharmos para a maturidade, para revelarmos o Senhor, revelarmos a sua glória neste mundo, andando segundo as virtudes de Deus, expressando a graça, expressando o amor, a misericórdia, a compaixão nas nossas relações, não vivendo segundo nossas expectativas, frustrações ou mágoas, mas andando como Cristo, convictos do que é o eterno, caminhando para revelarmos o eterno, manifestarmos o nosso Deus e enchermos a terra com o conhecimento da glória do Senhor, para que o seu nome seja glorificado. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.